A fertilização in vitro de mulheres que têm o diagnóstico de endometriose segue um padrão um pouco diferente das outras mulheres que não têm esse diagnóstico. Eu já tenho alguns vídeos que eu falo sobre esse assunto, mas duas situações em especial exigem um raciocínio um pouco diferente. Essas duas situações são mulheres que estão partindo para a FIV, mas têm o diagnóstico de hidrossalpinge, e a segunda situação são as mulheres com endometriomas de ovário bilaterais. Por que essas duas situações são um pouquinho diferentes e devem ser conduzidas de uma forma diferente? Primeiro, falando sobre a hidrossalpinge, situação em que uma das trompas, ou às vezes até as duas, ficam cheias de líquido, como se fosse uma bexiga. E o líquido presente dentro das trompas, ele volta para dentro da cavidade uterina, lava o endométrio e dificulta a implantação dos embriões. Os estudos mostram que a taxa de sucesso na FIV diante de uma hidrossalpinge, ela fica 1/3 do que seria o esperado para a FIV de uma mulher sem esse diagnóstico. Então isso exige o tratamento cirúrgico para a remoção dessa trompa. Ela precisa ser retirada cirurgicamente. Nessas condições, é esperado que todos os focos de endometriose presentes sejam removidos também, desde que não exista algum foco que traz um risco cirúrgico maior do que aquela paciente precisa correr. Por exemplo, diante de lesões intestinais localizadas na parte final do intestino, a 5, 6 centímetros da borda anal. Porque a abordagem desse tipo de lesão ela é necessária em muitas condições, mas traz um risco maior de fístula e de no pós-operatório a paciente precisar reoperar para fazer uma colostomia. Então, essa é uma situação em que eu costumo recomendar a remoção da trompa, a remoção de todos os focos de endometriose e, eventualmente, a permanência apenas da lesão intestinal. No caso desse procedimento para remoção da trompa que está doente, que está com a hidrossalpinge, é interessante pensar e discutir com as pacientes a possibilidade de primeiro fazer a coleta dos ovos, fazer o congelamento dos embriões e depois o procedimento cirúrgico com a retirada da trompa, com a retirada dos focos de endometriose, para num terceiro tempo começar o preparo uterino, o preparo do endométrio para a transferência dos embriões. A segunda situação é diante de endometriomas bilaterais, endometriomas presentes nos dois ovários que impedem o acesso com a agulha até os folículos ovarianos para a captação dos óvulos. Nessa situação, a única forma de fazer a fertilização in vitro é ou esvaziando os endometriomas ou, por vezes, fazendo uma cirurgia para a remoção dos endometriomas de ovário e depois a fertilização in vitro. Nessa situação, a remoção de todos os focos de endometriose pode ser feito diante de alguma lesão de maior risco, como eu acabei de mencionar, para a hidrossalpinge. É possível se optar por deixar um pouco da endometriose e os endometriomas de ovário eles podem ser esvaziados, a cápsula pode ser retirada parcialmente e um pedaço, uma porção do endometrioma que fica mais próximo dos grandes vasos ovarianos, ele também pode ser deixado no local, ou seja, a remoção do endometrioma pode ser feita de forma incompleta, desde que planejado, conversado com as pacientes, porque isso, claro, traz um risco maior de recidiva desses endometriomas. Mas, por outro lado, a gente tem um benefício importante de, no procedimento cirúrgico, provocar uma redução muito menor no estoque total de óvulos, algo que pode acontecer durante esse tipo de procedimento cirúrgico. Então é uma cirurgia para a retirada dos endometriomas de ovário, o que facilita o acesso aos folículos do ovário, mas o que não pode acontecer é uma redução importante no estoque total de óvulos da paciente. Por isso que essa opção também faz sentido, isso precisa ser analisado com bastante cuidado com a paciente, com o casal, para que fique definido antes do procedimento cirúrgico qual que é o melhor caminho a seguir.